Voltamos, pessoal, agora já começando o nosso primeiro painel do dia. Então, já estamos aqui com o Raul da WeCharge. Já vou colocar ele aqui no palco. E vou já apresentar, né, o Raul. A WeCharge, ela foi reconhecida pela conquista de maior MSP da nossa base aqui da Vultibras. E hoje a gente vai entender como que eles chegaram até aqui. Então, já vou pedir para o Raul se apresentar e contar um pouco sobre a WeCharge. Bom dia, estão me ouvindo? Aproveita, tudo certo. Bom dia, pessoal, prazer. Como o Lércio me apresentou, meu nome é Raul, eu sou aqui da WeCharge. A WeCharge é uma empresa catarinense, então tem a sede em Santa Catarina, na capital, Florianópolis. A gente é uma empresa que está nesse mercado aí de rede de recarga desde 2022, finzinho de 2022. Então, a gente foi um dos pioneiros aí na parte de operação, de cobrança de recarga no Brasil. E hoje a gente já atua em vários estados aí no Brasil. Cara, muito bacana, Raul, muito bacana mesmo. E, assim, quando a WeCharge surgiu, qual foi a visão inicial sobre a mobilidade elétrica, né? O que vocês almejavam na criação da WeCharge? Boa. Para dar um pouquinho de contexto, é legal falar de como surgiu a WeCharge, né? E aí fica bacana porque tem uma motivação que inicialmente não era objetivo, talvez criar a WeCharge, mas acabou vendo uma oportunidade, né? A WeCharge, ela faz parte de um grupo aqui de Santa Catarina que trabalha com concessionárias, então concessionárias da Volvo, da Ford, da GWM, recentemente da Homodg. E na época, ali em 2022, a Volvo mudou todo o portfólio de carros que vinha para o Brasil, ele era plug-in, então ele precisava de carregador. E aí, quando a gente ia olhar para o mercado, para a disponibilidade de carregadores aí do Brasil, o que tinha na época era aqueles poucos carregadores de montadoras espalhados aí em shoppings, em alguns lugares principais de cada cidade. Porém, foi uma iniciativa legal, ela foi necessária, só que precisava-se de mais, assim. Precisava-se de um suporte, de uma manutenção mais assídua, né? E aqueles carregadores, muitas vezes, eles tinham uma dificuldade de gestão, porque eles não eram conectados, eles não tinham uma equipe específica para cuidar dessa operação. E inicialmente o intuito era colocar alguns carregadores para atender essa demanda dos próprios clientes do grupo. Só que ao chegar nesse momento de colocar, se viu que, putz, não é só colocar o carregador, talvez eu precise de uma empresa ali que vai fazer essa gestão, como é que eu vou atender e ajudar o usuário? Uma grande dor era que, a recarga ser gratuita ela é legal, mas a partir do momento que ela começa a pesar na conta de energia do lugar e crescer muito, que é com a crescida dos veículos elétricos, surgiu a necessidade de, por mais que seja um benefício, eu não posso também dar de graça, né? Não existe isso de um carro a combustão sair de um estacionamento de um shopping e ganhar uns litrinhos de gasolina ali, né? Então, se viu que era uma necessidade de mercado, tanto para o grupo, né, quanto para o grupo Dimas, que queria fomentar essa questão dos carregadores, dos carros elétricos e a mobilidade sustentável, que precisava de alguém nessa ponta trazendo essas soluções para o mercado. Na época já existiam algumas iniciativas, já existiam algumas empresas que estavam começando nesse mercado também, mas visto a demanda e a projeção que foi feita, usou-se esse desafio, né, e uma oportunidade de negócio. Então, a WeCharge surge inicialmente essa visão de investir aqui, e aí logo do início a gente já começa a atender outras marcas, outros concessionários, então a ideia não é atender só os clientes do grupo, né, logo viu que essa operação ela pode atingir todo mundo, assim, então foi mais ou menos esse o ponto de partida da WeCharge, né, com esse intuito de fomentar a mobilidade sustentável, trazendo todos esses recursos, essas operações necessárias para carregadores, né? Pô, que bacana, assim, hoje você, assim, quais foram os principais marcos ou virada de chave desde que vocês começaram a atuar nesse setor? Boa. Acho que um dos principais marcos foi o início da cobrança, então a gente foi pioneiro, se eu não me engano, foi a WeCharge e alguma outra rede que começou a cobrar mais ou menos na mesma época, então, assim, teve mais gente que veio um pouco depois, então, mas assim, fomos um dos primeiros a começar no Brasil, e a gente sempre fala isso, que a mobilidade elétrica no Brasil, ela tá surgindo e ela está sendo escrita
pelas empresas e pelas pessoas que estão investindo agora, ou investiram nos últimos 2 anos, ou compraram o carro elétrico ali, na época que ainda era mais complicado. Então, os principais marcos foram, na minha visão, o início da cobrança, então, começar a cobrar, de fato, a recarga. Eu acho que isso traz uma diferença, porque consegue se criar um modelo de negócio sustentável e valer a pena investir. O outro marco também foi um projeto que a gente assumiu, que foi o projeto da IDP Brasil. Então, a gente assumiu a operação de todos os eletropostos deles no território nacional. Então, era uma operação de 4, 5 estados. Eram eletropostos que estavam nessa etapa. Eles ainda não cobravam a recarga. Eles estavam sendo administrados por um time dentro da IDP que por mais que fosse de uma área de mobilidade elétrica, também tinha outras prioridades. Então, não era o foco deles ter só a operação ali. Então, a WeCharge assume no intuito de trazer esse core, né, de operação, manutenção, essa agilidade de ser uma empresa que só faz isso, que só respira isso, para esse projeto. Esse projeto nos deu uma expansão muito rápida, fez a gente crescer, e ao mesmo tempo também deu bastante experiência, né, e hoje a gente consegue atingir outros projetos similares, visto essa bagagem que a gente tem, né? Bem curioso, assim, e acredito que muitos que estão aqui participando do congresso devem ficar bem interessados nessa relação, né, de uma empresa como a WeCharge administrar outros pontos de outra empresa, assim, como que você vê que essa relação se dá, como que você vê essa parceria acontecendo, assim? Boa. Uma das coisas que a gente teve de premissa desde o início, né, essa questão da operação. Então, hoje a gente tem uma estrutura de operação bem formada, bem robusta. Então, a gente tem atendimento todos os dias da semana, a gente tem uma equipe própria de suporte, a gente tem uma estrutura de infraestrutura. Então, tendo essa operação, é muito tranquilo para a gente operar tanto os ativos nossos. Então, se a gente resolve fazer um investimento, se a gente tem, assim como se tiver um investidor querendo investir na mobilidade elétrica, na infraestrutura de recarga. Então, desde o início foi um pressuposto assim da WeCharge de operar para terceiros também, porque assim como a DP, um shopping também muitas vezes para ele não faz sentido ele ter uma equipe especializada de suporte para os carregadores ou criar uma área, que às vezes são poucos carregadores. Então, tanto a empresa muito grande quanto muito pequena, ela tem dificuldades em ter uma estrutura de operação de carregadores. E aí, nossa ideia é ser o parceiro dessas empresas, seja a empresa que quer investir em infraestrutura de recarga, quanto a empresa que quer ter isso no seu estabelecimento, de a gente ser o braço que cuida dos carregadores, das recargas. Então, para a gente não é problema operar os carregadores de outro, a gente tem N tipos, a gente tem carregador próprio, a gente tem carregador de terceiro colocado no estabelecimento de um quarto player. Então, a gente está acostumado a ter essas relações porque é um mercado que permite que várias pessoas investam, né? Então, tem N formas de investir em mobilidade elétrica e a gente está aqui para ser esse braço mesmo de operação, de suporte, de cobrança de recarga, de relacionamento com o cliente ali na ponta, porque como a gente tem uma equipe especializada e que só faz isso, o suporte acaba tendo um atendimento melhor, mais rápido, mais especializado, então consegue ser bem resolutivo, né? Pô, muito bacana, e é claro, um dos motivos da WeCharge, vou estar aqui no evento, o Raul está representando a WeCharge, é que vocês receberam, né, a conquista de maior MSP, acho que justamente por toda essa parceria ali que vocês têm com outra empresa, e eu queria saber, assim, né, que seria interessante compartilhar, o que você acredita ter sido o diferencial para alcançar esse resultado, para alcançar esse posto de maior MSP da nossa base? Boa. Eu acredito que, assim, o maior diferencial é essa nossa estratégia de ser um MSP de fato, um operador, né? Então a gente conta com alguns CPOs que muitas vezes têm o próprio ponto, instalam, mas eles precisam de um MSP especializado de fato, né? Não é só um aplicativo que apresenta os pontos, sabe? É alguém que tem uma operação, que entende que vai estar ali se der algum problema na recarga, que vai fazer um diagnóstico, vai avisar antes de o cliente encontrar um problema no carregador. Então, essa questão de a gente estar em diversos estados, né? Então, o número de carregadores na base é diretamente proporcional ao número de clientes, assim. Então,
Como a gente tem uma presença nacional, a gente tem vários pontos e a gente faz essa operação completa, a gente não apenas apresenta os carregadores. Então, hoje, todos os carregadores que estão na nossa base, eles têm a nosso suporte, a nossa operação. Então, a gente consegue ir até um nível 2 ali de suporte, de conversar com quem faz a manutenção, de conseguir fazer um reembolso, de conseguir julgar algumas coisas. Então, a gente vai até esse nível mais avançado de suporte porque a gente entende que é necessário, né? O cliente, muitas vezes, ele quer resolver o problema na hora, ele não quer esperar um terceiro vir lá e resolver o problema dele. Então, os nossos diferenciais são essa qualidade de operação e fazer essa operação completa, né? Então, hoje o roaming tem essa perspectiva, né, de se adicionar vários pontos do seu carregador, mas muitas vezes ele acaba recorrendo ao quem é digamos assim, o MSP que está, de fato, operando aquele carregador junto com o CPO, né, que é quem muitas vezes tem a capacidade ali de resolver os problemas. Então, acho que o diferencial é esse modelo de negócio e essa estrutura de operação aí, visando vários estados, né? Muito bacana, isso deve trazer uma complexidade na operação também, e acho que seria legal entender quais os principais desafios que vocês já enfrentaram, né, e como vocês superaram eles. Boa. Olha, de desafio, a gente tem alguns bons no caminho, né? Então, a gente pegou já desde cliente tentando fraudar, então isso vai acontecer, é uma questão que assim, é natural. Eu acho que qualquer modelo de negócio tá sensível a isso, né? A questão é como a gente trabalha nisso, então a gente está sempre monitorando, então está sempre vendo como isso pode acontecer. O desafio da concorrência também, então hoje está muito fácil qualquer empresa resolver abrir uma rede, colocar um aplicativo e aí ela vê que, putz, não é tão simples assim. Algumas empresas estavam nesse momento e a gente conversando com eles, eles entenderam que para eles não valia a pena ter o aplicativo para alguns pontos, mas sim entrar numa rede maior e conseguir focar no que eles queriam fazer, que era realmente focar nos investimentos, nas relações com os locais, assim. Então, a dor do crescimento é legal, então, montar uma equipe de suporte, ela exige um planejamento, ela exige um treinamento, então tem várias coisas que são muitas vezes feitas pela primeira vez, né? Então, você não acha hoje um profissional no mercado com experiência em algumas coisas em mobilidade elétrica no Brasil. É um mercado novo, então você tem que construir essa informação, essa gestão, esse conhecimento interno. Então, definir os processos que muitas vezes não existiram, né? Você não consegue pegar alguém que, às vezes, já implantou isso em outra empresa e trazer isso, espelhar totalmente. Então, tem que ter muita personalização, sabe? Total, inclusive, acho que um dos motivos de existir esse congresso é que realmente é difícil ter esses conteúdos para rede de recarga, quem dirá ainda profissionais especializados na área, né? E até para já seguir uma pergunta, que é se teve alguma mudança estratégica, eu sei que vocês já passaram algumas fases, vocês já olharam alguns caminhos, mas teve alguma mudança estratégica ou tecnológica que você olha e fala, cara, isso foi decisivo, assim, para o WeCharge? Olha, uma decisão foi bem estratégica, foi fazer o nosso suporte todo interno e de uma forma profissional, com plataforma de 0800. Então, assim, é muito fácil cair na provocação ali, não é bem essa palavra que eu queria usar, mas de terceirizar isso para alguma empresa ou para um call center. Mas a decisão de fazer tudo interno, de gerir essas pessoas, de treinar essas pessoas, de ter uma plataforma de fato ali feita para isso, traz muito conhecimento, né? Então a gente consegue hoje olhar quais são os principais motivos de dúvidas, de suporte. Então isso fez uma grande diferença na nossa operação, deu robustez, ajuda muito no monitoramento também. Então a gente fica de olho nos problemas antes deles se tornarem um problema de fato. Então a gente consegue acionar os carregadores antes de um cliente chegar lá, né? Então, o carregador fica indisponível, fica offline, a gente antecipa esses problemas. E algumas outras mudanças também de pivotar algumas coisas de modelo de negócio foram importantes, né? Muito, muito bacana, e eu acredito que vocês já devem ter crescido muito, né, a base de usuários. Eu queria saber, né, qual o principal motor que ajudou, né, que impulsiona esse crescimento da base de vocês. Olha, eu acredito que hoje a gente está muito bem localizado em vários pontos nossos, né? Mas a gente busca lugares legais, então o próprio crescimento
da frota de veículos elétricos traz mais usuários, mais essa questão de expansão de novos pontos, né? Então, a gente constantemente está colocando novos pontos e conectando carregadores à nossa rede. Então, é isso que faz, né? A gente tem uma percepção, assim, de que por mais que a gente faça um bom trabalho e a gente divulga muitos pontos, na parte de infraestrutura de recarga, muitas vezes a gente tem que ir até os usuários e não esperar que eles venham até a gente, assim. Então, eu acho que a questão do motor de crescimento foi a expansão e também o crescimento da própria base, né? A gente antecipou algumas demandas, né? Então fez alguns hubs maiores, colocou em alguns pontos que talvez no início tinha poucas recargas, mas hoje são lugares muito visados, assim. E agora, para tentar entender, que vocês trouxeram como um grande diferencial ter esse suporte interno, mas como que vocês equilibram essa questão do suporte, a experiência do usuário no app e também a expansão de pontos, assim? Boa. Realmente, o desafio da expansão é grande, então, com a entrada de alguns projetos, a gente fez essa profissionalização da operação e do suporte, né? Então, a gente criou padrões de atendimento, contratou ferramentas, então a gente usa... tem áreas montadas para as ações, né? Não é mais o Raul que já foi um dia, né? O Raul e algumas outras pessoas da WeCharge que ao mesmo tempo que negociavam um ponto, às vezes resolviam a dúvida do cliente pelo WhatsApp e emitiam um relatório no final do mês. Então, hoje a gente tem uma estrutura montada. Então, o pessoal do suporte faz só o suporte, o pessoal da operação da rede faz só a operação da rede, o pessoal da infraestrutura faz só a infraestrutura. Então, por ter essa profissionalização, a expansão ela se torna mais fácil. Hoje a gente tem um suporte aí que trabalha todos os dias das 8 da manhã às 8 da noite, e todos os dias mesmo, incluindo feriados, ano novo, tudo que vocês imaginarem. E no contraturno a gente tem um chatbot que tem muita coisa, ele tem muito conteúdo, ele consegue, por exemplo, até reiniciar um carregador sem intervenção de um humano. Então, quem opera a rede aí sabe que muitas vezes isso resolve a maioria dos problemas, e então a gente tem esse tipo de funcionalidade. E hoje a gente está preparado para expandir mais, né? Por mais que o suporte ainda não seja 24/7, hoje ele está cobrindo aí mais de 80% das recargas que acontecem. E aí, fora disso, tem o chatbot ali que também consegue resolver uma boa parte dos problemas, e está no nosso roadmap aí, ter o 24/7 em breve. A gente depende de alguns KPIs aí, mas está no intuito. Mas hoje a gente já consegue ter um atendimento, assim, de qualidade que resolve a maioria dos problemas, assim, cada vez melhor, cada vez menos problemas, cada vez menos chamados por recarga. Esse é o resultado de ter essa operação bem estruturada. E eu acho que é interessante entender também se tem muita... Porque, assim, carro elétrico a gente vê uma novidade, mas está cada vez sendo mais adotado, no geral, pelo público, e tem muito problema com carregador, tem muito problema com que gere um suporte. Como que é essa relação, assim? Olha, tem problemas e tem dúvidas, né? A gente acaba separando um pouco nisso, né? Então, como é um mercado novo, ele é novo para quem está comprando o carro também. E diferente de que muitas pessoas acham que carro elétrico é coisa de gente jovem, de gente que gosta de tecnologia, muitas vezes não é. Muitas vezes a gente pega pessoas que às vezes já não estão mais tão familiarizadas, então um pessoal às vezes um pouco mais de idade, ou um pessoal que não teve muita experiência na hora de pegar o carro. Então, eu acredito que seja normal, né? A pessoa comprou o carro zero, ela não quer ficar ouvindo de como funciona a recarga na hora que ela vai buscar o carro. Ela quer pegar aquele carro dela e sair dirigindo. Então, assim, um dos principais motivos que a gente tem em demanda é realmente a dúvida. Assim, as pessoas ligam, olha, minha primeira vez carregando o carro, como que eu faço? E aí, por isso que vem a importância de ter alguém interno fazendo esse suporte, né? Porque é alguém que já pegou esses casos, que sabe explicar para o cliente. Então, esse é o tipo de suporte que a gente fica feliz porque a gente acabou de ver que ganhou um cliente novo. Então, basicamente, é a primeira vez um cliente na nossa rede, a gente teve a oportunidade de conversar com ele, explicar como funciona, e provavelmente ele vai gostar, né? Então, existe essa dificuldade de usuários que não têm treino, existe a questão do aplicativo também, que, assim, experiência própria. Minha mãe, toda vez que ela tem que cadastrar ou fazer alguma coisa no aplicativo, ela muitas vezes me pede ajuda, e ela é uma pessoa que, na minha visão, tem bastante tranquilidade em relação a isso, mas é um aplicativo novo, né? Então,
muitas vezes há essa dificuldade no aplicativo, e também a questão do carregador. Então, assim, nessas 3 pontos, né, o desconhecimento do usuário em relação ao que ele tem, ao que ele vai fazer, a dificuldade com aplicativos, e aí a gente vem trabalhando e passando essas informações para o Jubras para melhorar cada vez mais, né, e remover esses pontos de atrito que o usuário tem, né, e em relação aos carregadores, deixar eles sempre operando. Hoje como a gente opera muitos carregadores, quando a gente começou um trabalho mais forte de manter todos eles online, a gente todo dia amanhecia com vários carregadores offline. Hoje a gente está no momento que vários dias a gente amanhece, começa o dia com todos eles online. E para quem tem 100, 120 carregadores aí, ou até mesmo menos, 20, 30, sabe que é normal isso acontecer. E aí você começa a trabalhar, ver quais marcas têm menos problema, quando você tem que melhorar a rede. Então, tudo isso afeta, né? E sem falar que, eu acho que o último comentário nesse sentido é que a operação de carregadores rápidos, ela é bem diferente da operação de carregadores lentos. São carregadores que têm um volume muito maior de recargas e exigem muito mais de suporte. São equipamentos mais complexos, a própria comunicação do carregador com o carro é mais complexa, ele é bem mais sensível, ele é bem mais delicado, assim. Então, assim, ele traz um resultado maior, mas ele precisa de mais atenção na hora de rodar. Eu fiquei até curioso, eu vou estressar um pouquinho esse assunto, assim, que é uma grande dúvida que a gente vê no mercado no geral, na escolha de AC com DC, inclusive vai ter um painel sobre isso, mas o que você poderia comentar, já que você trouxe essa peculiaridade do DC? O que você escolheria, ou o que você olha para olhar um carregador AC e um DC? Olha, tem grandes diferenças, né? A gente sempre fala que o carregador AC ele é o de oportunidade, né? E o DC é de demanda. Então, independente do lugar, a gente entende que o mix faz sentido, né? Então, o carregador AC a gente busca a estabilidade, porque ele é um carregador que, assim, quem tem equipe aí ou já contratou alguém para fazer uma visita técnica sabe quanto custa mandar um funcionário, fazer ele se deslocar até lá, ir lá e verificar. Então, assim, muitas vezes não vale a pena você economizar, eu vou economizar R$ 500 no meu carregador AC, só que ele é mais instável, né? Então, assim, em uma visita técnica, às vezes você já perdeu o dinheiro dessa economia. Então, a gente, por exemplo, hoje a gente trabalha muito a gente é distribuidor da Allbox, então a gente era cliente deles antes de ser distribuidor, e esse é o caminho que eu acho mais honesto de alguém vender alguma coisa, né? De tipo assim, cara, a gente comprava, a gente usava tanto que a gente tinha tanto volume próprio, e muita gente começou a querer comprar da gente, que a gente foi atrás de pegar a distribuição no Brasil, porque é um equipamento que ele é mais robusto, principalmente essas novas versões, ele tem um sistema de gestão próprio também, sem custo nenhum, ele tem solução para condomínio, tem um monte de coisa. Então, assim, por a gente ser distribuidor e ele ter essas plataformas próprias, assim, esse sistema de gestão próprio, você consegue antecipar muito problema, você consegue ver informações, você consegue falar com o suporte da fabricante muito mais rápido. Então, ele é um equipamento mais caro, mas, na nosso ver, a gente está economizando, porque a gente está em várias cidades, então, assim, toda visita técnica é cara, quem cuida desse lado de manutenção sabe disso, e a gente sabe que, muitas vezes, a gente economizar no carregador, essa economia, em 1, 2 visitas técnicas, ela vai embora, e a longo prazo ele se torna o total cost, né, o total cost ownership ali, né, que é o custo total de ter aquele carregador e operar ele se torna maior, porque ele exige mais interferência, né? Então, em relação a C, eu acho que o nosso comentário seria isso. Se alguém quiser o box, por favor, entre em contato com a gente tem estoque no Brasil. E em relação ao carregador DC, aí é um outro cenário. É difícil recomendar uma marca, tá tudo evoluindo muito rápido. O que a gente sempre fala é para focar em empresas que têm uma operação consolidada, que você conhece as pessoas, que elas estejam no Brasil, que tem estoque de peças no Brasil, que tem uma garantia legal. Então, assim, isso é muito relevante. Hoje a gente trabalha com algumas marcas, atualmente hoje só trabalha com marca que tenha presença no Brasil e tem estoque no Brasil. A gente não faz mais uma importação direta, porque a gente viu que é a mesma coisa acaba tendo esse mesmo problema, né? Você pode economizar na compra, mas ao longo dos anos
se a peça de reposição é muito cara ou ela demora a chegar, vamos supor que você tem que... estragou uma peça, tem que importar, e aí seu carregador vai ficar 3 meses parado, quanto dinheiro você deixou de faturar? Então, assim, tem que botar bem na balança aí o pós-vendas, né, e a questão da robustez, a qualidade do equipamento com o custo dele. Então, nem sempre pegar o mais barato, principalmente em DC, assim, pegar o mais barato não é a melhor decisão. Acho que tem que ser bem pensado, porque a gente já viu, como a gente opera quase todas as marcas, a gente já pegou problemas, assim, que mostraram que, por mais que o carregador fosse bom, na hora que ele estraga, ele deixa de ser bom, porque ele, inviabiliza a manutenção, N motivos, né? E ainda pensando num carregador DC que ele vai, às vezes, estar numa rodovia extremamente movimentada, você perder um carregador por 1 dia, 2 dias já deve ser muito preocupante, quem dirá meses, assim, né? Então, isso é um dos casos onde ele estaria ali, né? Então, bem complicado. Inclusive, teve uma pergunta aqui da Cristiane, ela perguntou, né, quais marcas são menos problemáticas, imagina, né? Se tem como abrir essa info. Acredito que o Raul já tenha trazendo umas ideias aí, né? Sim, hoje a gente trabalha com algumas marcas, então a gente revende algumas marcas. E assim, o melhor depende, né? Então, sempre a gente vai estar falando em estabilidade, mas a gente tem carregador, por exemplo, tem carregador que a gente revende que tem gabinete inox. E aonde que isso é muito importante? Talvez numa cidade mais litorânea, é interessante pagar um pouquinho mais caro num carregador que tem um gabinete inox, porque ao longo do tempo você vai enfrentar menos problemas com oxidação, etc. Então, assim, eu não vou abrir marcas porque não vale a gente se comprometer, é um mercado que está mudando muito, mas a gente revende algumas. Se alguém quiser entrar em contato, e a gente é bem transparente. Como a gente é uma empresa que está acostumada com projetos, a gente provavelmente vai oferecer mais de uma marca, que são as marcas que a gente trabalha, e aí deixa a tomada de decisão. A gente passa os pontos positivos e negativos, o que muda, o que não muda, e aí conforme o projeto tem uma melhor marca. Mas, assim, é um mercado que está mudando bastante, não tem uma resposta certa ainda. Eu acredito que a gente tem várias empresas fazendo muita força, principalmente no Brasil, então a gente tem VEG lançando carregadores recentes, então, é uma empresa que precisa do Brasil. A gente tem Intelbras agora trazendo uma linha de carregadores também é uma empresa que a gente sabe que não vai sumir de uma hora para outra. Enfim, tem outras empresas que estão com um investimento muito legal, Livoltec, Ryzen, eu vi que o pessoal da Beni também está aí, então, assim, é importante analisar esse todo, né, em conversar com eles. Então, tem N marcas, acho que vale estudar para cada caso qual que é a melhor opção que está naquele momento, porque isso também acaba mudando, né? O melhor carregador de hoje não é o melhor daqui 3 meses. Perfeito. Inclusive, sobre a Livoltec, a gente conseguiu também um painel com eles, é o último painel de hoje, então quem está se interessando pelo esse assunto de carregadores, a Livoltec, ela inaugurou a primeira fábrica aqui no Brasil, então está com investimento, igual o Raul trouxe, muito pesado, principalmente na linha de DC. Então, o último painel vai ser com eles. Então, quem aí quiser, é às 2h30, tá? Já deixem marcado na agenda. E até continuando um pouco desse assunto, Raul, na verdade, trocando um pouco esse assunto, queria entender os valores, né, a mentalidade que vocês cultivam internamente, que fizeram a WeCharge chegar até aqui, né? Como que é hoje a cultura interna da WeCharge? Hoje a gente está muito focado no cliente e no parceiro. Então, a gente tem um foco muito forte no usuário final. Então, a gente se preocupa se vai ter uma manutenção programada, a gente se preocupa em avisar, a gente se preocupa em deixar alguém de plantão naquele horário para resolver. Porque a gente já sabe que a gente prefere... Foi um dos lemas que a gente sempre seguiu, foi preferir perder a recarga do que perder o cliente. Se te perder a recarga, leia-se perder a cobrança daquela recarga. Então, muitas vezes, se vai ter um impeditivo de realizar a cobrança, a gente prefere abrir mão, cobrar depois, de forma a garantir que o cliente não tenha, que o usuário, o motorista ali não tenha problemas, né? E em relação aos parceiros, é o melhor relacionamento possível para o parceiro mesmo. E aí, quando a gente chama de parceiro, é o dono do ativo e os locais onde estão os carregadores. Então, a gente tem um foco muito grande em que essa pessoa, ela veja a gente trabalhando, ela veja que os clientes dele estão satisfeitos. Então, assim, a gente tem uma premissa de focar a nossa comunicação com o motorista, porque é isso que os parceiros nossos vão buscar, né? Eles vão buscar alguém que atenda bem o cliente final. Então, a gente, assim, tranquilamente, a gente fala que a gente não é o mais barato do mercado, então a gente não é o operador mais barato, mas
da mesma forma ali, quando a gente falou de carregador, ao longo da operação, a nossa ideia é ser a empresa que agrega mais valor, que ela vai dar mais resultado no final, talvez até financeiro, pela experiência dos clientes e a fidelidade deles, e também pela energia gasta por parceiro, né? A ideia é que o parceiro, assim, ele só saiba da gente quando alguém elogiar o serviço, e aí a gente manda para ele, ou no final do mês, quando ele está recebendo ali o share dele da operação. Cara, perfeito. E o que podemos esperar da WeCharge nos próximos anos? Olha, eu acho que uma expansão grande, assim. A gente hoje está visando projetos grandes, a gente está visando uma expansão forte, isso inclui investimento próprio, investimento de terceiros e outros projetos, né? Então, a ideia é usar essa estrutura de operação que a gente tem para atender investimentos próprios, investimentos de terceiros, quem sabe aí, caso alguma rede pequena se identifique e entenda que ela pode ter uma operação WeCharge na rede dela, que assim, a gente fala que a gente é uma rede, mas a gente é muito focado naquele serviço de recarga. Então, vocês vão ver que vários projetos nossos, o eletroposto, lá, vou dar um caso da Sertaja. Então, se alguém quiser procurar eletroposto Sertaja, você vai ver. Cara, é um eletroposto todo com a identidade da Sertaja, ele é todo desenvolvido para remeter ao investimento que foi da Sertaja, de fato, que é uma cooperativa de energia no Rio Grande do Sul, que montou eletropostos dentro da sua área de abrangência para fomentar a mobilidade elétrica ali. Então, assim, o projeto é da Sertaja, ele foi fomentado por eles. A WeCharge e numa visão de quem está fomentando ali, o operador e quem está sendo, talvez, a parte ali, a maquininha que está gerando a cobrança, o suporte, enfim. Então, assim, isso é possível. Então, se alguém está começando uma rede agora e entende que vai regionalizar ou tem alguns objetivos e precisa de uma operação, talvez faça sentido falar com a gente, para a gente avaliar. E aí você monta a própria rede, você pode ter a sua própria marca, ter a sua estratégia, ter a sua comunicação com os clientes ali naqueles pontos, mas ter um suporte, está no guarda-chuva ali da WeCharge no sentido de ter essa operação que já roda todos os dias, ter esse suporte, esse monitoramento, esse know-how, receber insights, informações que a gente consegue dar ali em tempo real e mês a mês e acompanhando e ajudar a fomentar, assim, até ajudar como a gente tem uma operação de vários anos, ter essa expertise aí de auxiliar na hora de tomar decisões, investimentos, etc. E até na questão de pontos, né? O cara já consegue entrar eventualmente tá no guarda-chuva ali da WeCharge a ponto de ter mais pontos pro usuário final, se ele for fazer alguma viagem, e entre municípios, se tiver ali carregadores, um cara que está começando agora tem essa vantagem, né? Exato, e pega uma base já fiel, né? Então, por exemplo, assim, aquele problema de cadastro de pagamento, às vezes o cara já passou isso em outro ponto. Ele não vai ter que fazer outro cadastro, ele já está acostumado, né? Então, isso é muito importante de entrar nessa rede, né? Até porque a gente vai expandir muito forte, então facilita a vida do usuário nesse sentido. Perfeito. E existe alguma, acho que já comentou, né? Mas existe alguma nova iniciativa, expansão, tecnologia no radar de vocês? Tem mais alguma coisa ali que vocês estão pensando? Olha, o que está no nosso radar é realmente essa expansão em carregadores mesmo, que na nossa visão é o que faz diferença para o motorista final. Então a gente vive numa era aí muito de manchete, né? Então a gente não é muito desse perfil. A gente é uma empresa que foca em fazer e depois mostrar. Então, assim, a gente toda semana eu vejo uma manchete diferente de, não sei quem vai botar 600 eletropostos, alguém vai botar X eletropostos, YZ, mas na prática nem sempre isso sai do papel da mesma forma que foi vendido, né? Então, essa é a forma como a gente trabalha, né? Então a gente vai crescendo aí de maneira silenciosa e da forma que é necessária, que é colocando mais carregador na rua. Eu acho que essa é a grande dificuldade do setor, é colocar mais carregador na rua com uma operação que funcione, que a gente tem e várias outras redes têm também, não é só a gente que tem uma operação que funciona, mas a lógica a gente tem os nossos diferenciais. E assim, um grande marco que a gente quer atingir é o suporte 24/7 humanizado, interno, que aí assim, não tem mais ponto de falha, assim, realmente o trabalho da equipe de manutenção, de infraestrutura, de manter o ponto funcionando, e o suporte vai estar ali para resolver tudo a qualquer momento, né?
hoje já atinge aí 90% dos problemas, mas a gente sabe que no futuro esses 10% também é importante. Com certeza, sim. E acho que uma questão também para saber na prática, né, de que forma a Voltbras apoia a operação da WeCharge, né, como que a gente colabora com a operação da WeCharge. A nossa relação, agora eu vou ser repetitivo, a nossa relação com a Voltbras é um relacionamento, de fato. Então, assim, ele passa por fases, a gente começou já dentro da WeCharge, então a presença dentro da Voltbras, a presença da Voltbras desde o início ajudou a direcionar algumas ações, e hoje é uma relação de troca. Então, da mesma forma que a Voltbras nos ajuda desenvolvendo, a gente entende que a gente, como um dos principais clientes e um dos pioneiros ali, a gente também fornece muita informação. Então, quando a gente vê que está acontecendo muito tipo de problema e a gente dedicou isso no suporte, a gente logo passa isso para a Voltbras verificar e achar uma solução. Então, quem está chegando agora na plataforma provavelmente pegue muitos problemas que a gente e outros clientes mais antigos já passaram e já resolveram. Assim. Então, eu acho que o mais importante de um relacionamento mesmo é a gente estar conversando e resolvendo os problemas e estar buscando melhorar. Eu acho que isso claramente aconteceu com as duas empresas, né? Então, tanto a Voltbras melhorou muito, vamos supor, nos últimos 2 anos, assim como a WeCharge também cresceu e melhorou muito. Então, quando a gente olha para o lado e vê que nossa ferramenta tá melhorando, ela tá tentando acompanhar a nossa expansão, ela, às vezes vem umas novidades que a gente fica surpreendido, então a gente vê que a gente está no caminho certo. A gente ainda não tem tudo que a gente gostaria, mas a gente está no caminho certo. Cara, perfeito. E assim, a gente já está indo para o encerramento. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, quer fazer uma pergunta para o Raul, quer saber um pouco mais da WeCharge, pode soltar aqui nos comentários, a gente vai lendo e respondendo. Mas, Raul, aqui para fechar, né, que mensagem você gostaria de deixar para o mercado de recarga e para os demais players que estão buscando crescer no setor? Olha, eu acho que é um mercado assim que não deve retrair tão cedo, assim, ele está muito forte em expansão, então, assim, o importante é você ter bons parceiros e uma boa estratégia, né, então, ele não é tão simples quanto, por exemplo, talvez um investimento numa usina solar, porque tu não vai ter N clientes chegando ali e interagindo com aquele equipamento, e ele vai estar livre acesso ao público, então, assim, você vai ter muitos problemas nesse sentido, comparado a uma operação mais B2B, mais estável, né? Mas é um mercado muito legal. Então, assim, a nossa mensagem é para quem está entrando, assim, façam um estruturado, se planejem, se quiserem conversar com a gente, está super aberto, mesmo que a gente não venha ter uma operação conjunta. Hoje a gente tem um relacionamento muito bom com quase todas as outras redes do Brasil. A gente não se trata como inimigo, a gente trata como players do mesmo setor, então a gente, muitas vezes, se une para brigar de interesses em comum, como problemas tributários, como a gente melhora o suporte, trocar experiências, então a gente é bem aberto para isso. Para quem está começando, talvez avaliar se faz sentido a gente fazer alguma coisa em conjunto também, porque é um pouco do nosso perfil viabilizar essas operações. E eu acho que é isso, assim, em questão de carregador, se eu não sei alguma marca, assim, não é porque ela não é boa, é porque eu realmente tem muitas marcas, eu não lembro de todas, então, assim, não é porque eu não falei porque ela não é boa, então é difícil. Se quiserem conversar com a gente para talvez a gente ajudar a estruturar um projeto também, a gente tem interesse, a gente consegue atingir de ponta a ponta, e, enfim, foquem em fazer um serviço de qualidade, assim, eu acho que isso é o mais importante, porque os clientes realmente valorizam isso, assim, e a gente tem uma responsabilidade grande no setor, né? Principalmente para quem tem ponto em rodovia ou ponto de carregador rápido, muitas vezes é essencial para quem está usando, né? E eu acho que eu acredito também, né, que é o papel aqui da Voltbras. A gente também tem um evento, 2 eventos presenciais em que a gente junta essas redes também para eles trocarem, para buscarem também ter essa troca mútua entre todos. E a gente também traz aqui nós trazemos esse congresso justamente para incentivar as empresas a crescerem, buscar trazer informação de qualidade também, que é difícil ter nesse setor. Então, a gente
vem buscando redes que realmente estão na prática ali com operações a nível nacional, como o caso da WeCharge. Então, acredito que o mercado, esse mercado inteiro, ele acaba trocando muito, né? A gente troca muitas informações ali e para todo mundo crescer. No final, a gente quer que o mercado se desenvolva, porque está crescendo muito a questão de carros na rua, e para isso precisa de uma boa infraestrutura também, né? Para suprir esse usuário, para o usuário não ficar na mão. E aqui teve uma... Aqui teve uma pergunta aqui do Noberto. Obrigado pela pergunta, Noberto. Mas isso vai depender do setor público ou você acredita que no setor privado haverá fortes investimentos? Olha, ao nosso ver, assim, hoje a maior parte do investimento que está sendo feito, ele é privado. Lá a gente tem algumas iniciativas, então, eu salvo os projetos de P&D, que eu já explico um pouquinho melhor como funciona, mas a gente vê muitas empresas investindo. Então, assim, hoje você vai na maioria dos lugares. Em Santa Catarina, por exemplo, o Celesc tem um projeto muito legal, mas eles são pioneiros, assim, nisso. Então, eles vão colocar aí mais de 100 eletropostos em Santa Catarina. Então, vai ser a maior rede de Santa Catarina, sim, vai. Então, assim, vai dar uma chacoalhada, assim, em Santa Catarina. Então, eles vão colocar em vários lugares. Porém, não é todo o estado que está fazendo isso agora. Então, a gente viu os projetos de P&D, sim, que aí não é bem um investimento público, mas sim um incentivo onde as empresas são obrigadas a investir em P&D, e aí teve um incentivo para que seja infraestrutura de recarga, mas isso foi ali nos anos de 2018, 2019, assim, então hoje já não tem mais esse incentivo tanto na parte de pesquisa para colocar carregador na rua. Então, assim, eu acho que vai vir dos dois lados. Na minha visão, o setor público mais importante é que ele permita que as redes e os players consigam trabalhar bem e investir, né? Então, por exemplo, vou citar um exemplo. Tem algumas prefeituras que estão abrindo editais para empresas explorarem vagas com carregamento. E aí eles entenderam que, entre a gente investir e talvez montar mais um departamento ali dentro de um órgão público, eles estão rentabilizando espaços e tentando fornecer isso para os usuários. Então, são formas, ao meu ver, que se eles abrirem e permitirem que as empresas, que o investimento privado entre, a tendência maior é que assim funcione bem, né? Principalmente porque, assim, o shopping é privado, o posto de gasolina, o parador, é tudo privado, né? Então, onde os usuários vão é muito mais de um alinhamento com o setor privado, né? Perfeito colocado. E tem uma questão do Fabrício, que ele ele perguntou em relação à questão tributária. Eu não sei se tu consegue trazer de forma resumida, que acho que isso, sempre quando entra a questão tributária, acaba sendo bem complexo, né, de explicar. Mas ele está perguntando aqui, uma vez que o valor do quilowatt-hora é cobrado, quilowatt-hora recarregado é colocado na nota fiscal, ela é cobrada novamente na nota fiscal para o cliente. Assim, um eletroposto paga tributo 2 vezes. Vocês realmente sentem isso? O tributário das recargas hoje no Brasil, ele não existe regulamentação clara e formal. Então, assim, existe um parecer autorizando e existem formas de fazer. Algumas empresas fazem de um jeito e outras de outro. A WeCharge trata como serviço. Então, acaba não tendo, talvez, uma tributação de ICMS, por exemplo. Então, a energia se trata um insumo. Né? Então, de vias gerais, difícil responder exatamente se tem ou não tem, mas da forma que a gente está trabalhando, não existe esse problema da bitributação. Mas existe esse problema de não estar devidamente especificado qual que é a atividade de recarga. Mas, enfim, a BVE, e a gente faz parte disso, está propondo formas que são boas de como caracterizar esse serviço, etc. Né? Eu ia trazer justamente essa questão, né, que ele também tem a proximidade com a BVE, e está todo mundo nessa busca ali de melhorar a regulamentação em vários setores, várias questões, não só na tributária. Então, e tem uma pergunta aqui do Vitor, se vocês têm planos atuais de expansão nacional além do Sul e Sudeste. E eu vou até juntar uma outra questão na pergunta, se vocês têm planos também de internacionalizar,
tá aqui pro Argentina, Uruguai, os lugares perto aqui de Florianópolis. Boa. Olha, respondendo a primeira pergunta, depois falando sobre internacionalização, em relação a expandir além de Sul e Sudeste, tem planos. Óbvio que a gente acaba focando um pouco mais na energia, a gente cresce mais fácil nos estados que a gente já está presente, então Sul e Sudeste. Mas sim, a gente hoje está avaliando alguns projetos que vão pegar a região Norte, região Nordeste, assim, então, sim, está nos planos, não é que a gente não atende, mas é aquela questão da concorrência, né, então, a gente está mais focado aqui, a gente é mais forte aqui, mas se houverem oportunidades e a gente está buscando, a perspectiva é que a gente sim avance para esses estados, né? Então, acredito que esse ano a gente já vai abrir alguns outros estados, com alguns projetos maiores, mas talvez a gente tenha uma expansão mais rápida no Sul e Sudeste por já ter uma presença maior. E em relação à internacionalização, hoje a gente já tem alguns parceiros que são nossos, assim, de engenharia, enfim, que já atuam no Latam, e a gente avalia bastante, principalmente porque a gente está aqui no Sul, a gente tem muito contato com o pessoal que viaja e usa os carregadores aqui na região Sul, então o pessoal do Uruguai, da Argentina, e a gente entende que é possível, sim. Óbvio que tem que ser bem analisado, né? Muda tudo, todas as regras mudam, né? Então, lei tributário, enfim, normas, tudo isso pode mudar de um país para o outro. Então, é algo que a gente tem no radar, mas, ao nosso ver, ainda tem... se surgir uma oportunidade boa, com certeza, mas, ao nosso ver, a gente ainda tem muito a fazer dentro de casa, né? Dentro do Brasil. Eu acho interessante que muito do que a gente veio conversando aqui foi relacionado a parceiros, outras redes, e eu sei que é uma questão muito grande, vou alimentar com essa pergunta que me deu curiosidade, que é essa questão do roaming, que é muito falado, interoperabilidade, em termo português, né, brasileirado. Como que vocês veem hoje essa questão do roaming, da interoperabilidade, assim, com redes, eu sei que você já trouxe um pouco falando dessa parceria, mas na prática, assim, como que vocês conseguem chegar numa rede nova ou estudar, fazer essas parcerias? O que vocês olham muito, assim, até se alguém tiver aqui curiosidade, o que a pessoa já poderia deixar preparado para, tipo, vou falar com a WeCharge, tem uma operação aqui, vou ver se vai ter uma parceria ou não. Olha, sobre o roaming, a gente está numa visão bem de testes, assim. Então, a gente está testando com alguns parceiros, principalmente alguns casos que tem projeto conjunto, etc. Então, a gente está estruturando isso operacionalmente. Então, entender como que isso vai ficar tanto nos fluxos operacionais, financeiros, quanto na questão de suporte para o cliente. Então, a gente está avaliando muito bem como a gente vai seguir com isso, né? E é uma perspectiva muito boa que existe. O roaming, ele permite expansões mais rápidas, ele permite parcerias facilitadas, né? E é algo, ao nosso ver, inevitável para o futuro. O que a gente hoje faz a gente está realmente numa fase de teste, de avaliar, de entender como a gente vai se comportar nisso, tanto operacionalmente, que é uma das etapas que a gente está trabalhando para vencer agora, quanto comercialmente também, de entender como que vai funcionar isso, se faz sentido, se o usuário vai ser legal mesmo, ou se daqui a pouco ele não vai conseguir resolver os problemas. Então, é um tema assim que a gente está realmente avaliando, testando, desenvolvendo as fundações para que ele aconteça da maneira mais suave possível, né? Perfeito, Raul. Então, acredito que não tem mais perguntas aqui da audiência. Foi um papo muito rico, muito bom conhecer bem a fundo a operação da WeCharge, o que vocês ali já fazem, o que vocês olham no dia a dia. E aqui eu já vou deixar assim um espaço, se você quiser deixar qualquer recado final, quiser falar qualquer coisa ali, para a gente já começar a fazer um intervalo para o nosso próximo painel. Olha, acredito que a mensagem final, falando um pouquinho mais cedo também um pouco sobre, mas é que é um mercado bom, é um mercado que a gente fomenta uma mobilidade mais sustentável, então a gente tem iniciativas nesse sentido também. Não hesitem em nos chamar para conversar,
A gente está à disposição. Vocês estão pensando em estruturar um projeto, converse com a gente, vê se faz sentido. A gente é bem modular, então a gente consegue atender em vários níveis, assim. Mas é um mercado que tem boas perspectivas, assim. Ele não é tão simples como muita gente acha, que é só colocar um carregador e é isso aí, eu vou ganhar dinheiro. Mas olhar isso no todo, né? Como uma operação, como um sistema. Mas com certeza é um mercado que, assim, o brasileiro está adotando e vai adotar com muita força, que é os veículos elétricos. E a gente tem um país gigantesco aí pela frente para desenvolver essa infraestrutura de recarga. Perfeito, Raul. Muito obrigado pela participação.